esposa, seus obreiros, pastor Ventura, a qual muitos amigos em comuns nos deram bastante recomendações do trabalho que esse ministério tem feito para o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Lá em Boston, em Jersey, a própria Flórida aqui embaixo, muitos irmãos têm falado muito bem do trabalho que vem sendo executado aqui. Então, seja Deus louvado pela sua vida, pastor Zé, sua esposa, pastor Ventura, sua esposa, todos os obreiros que pegam aí no leme com o pastor Osés, que Deus possa multiplicar a força de vocês, porque uma coisa é certa, Jesus Cristo está voltando e a igreja está prestes a ser arrebatada. Bem, faço muito alegre, eu sou lá do Rio de Janeiro, vim para ministrar nos Gideões no fim de semana que se passou, aqui em Jersey. Como já me disse o pastor Osés, o pastor Fernando é um amigo pessoal, e ele está muito esgotado. Ele disse: pastor Anderson, me socorre, abre a sua agenda no sábado, vai lá no meu lugar. E quem sou eu, né, para representar o pastor Fernando? Mas vim com alegria, crendo que Deus tem algo para nos dar hoje. Você achou Gênesis capítulo 1? Vamos ler o versículo de número 31. Eu não vou, na verdade, gastar todo o meu tempo pregando. Eu vou dividir, na verdade, a maior parte do tempo com a minha esposa, né? Já que o trabalho é de oração, de mulheres. Eu não sei aqui, mas lá no Rio de Janeiro, na obra de Deus, as mulheres estão dominando, irmão. Eu não sei aqui. Aleluia. Eu vou estar, na verdade, então, dando uma palavra, introduzindo. E eu vou aproveitar, porque toda vez que eu vou a primeira vez em algum lugar, eu gosto de contar um pouco do testemunho que Deus fez com as nossas vidas. Eu vou dar uma palavra, começar um testemunho, vou passar para minha esposa, ela é cantora, pregadora, revela, Deus usa nos dons. Eu costumo dizer que o povo convida ela, eu vou atrás para vender o material. Vocês estão rindo, vocês vão ver daqui a pouco quando ela pegar o microfone. Eu quero dizer que eu fui o primeiro a me arrumar hoje para vir para o culto. Eu estou arrumado desde as 8h30 da manhã. Peguei um avião até Pittsburgh, depois fui para Charlotte, depois vim para cá. Então, irmão, dá glória a Deus, porque eu estou aqui doidinho para pregar hoje, amém, irmão? Então, aleluia. Estou arrumado desde as 8h30, irmão. A hora que eu saí lá de Newark. Só Jesus. E tem que dar glória. Verso 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Repita comigo: e viu Deus. Ah, assim está fraco. Diga: e viu Deus. Não, eu quero escutar o povo. Vocês estão falando mais forte que o povo. Então, deixa eu ouvir só o povo. 1, 2, 3. E viu Deus. Tá bom, não? De novo. 1, 2, 3. Vocês vão dizer assim, ó: e viu Deus tudo. Só isso. Tá bom? 1, 2, 3. E viu Deus tudo. Agora só eles aqui, para vocês verem que tem ideia que aqui está edificado, irmão. Só vocês aqui. 1, 2, 3. E viu Deus tudo. Pronto. Vou deixar no nosso céu. Aleluia. Meus amados irmãos, para a gente ganharmos tempo, porque aqui vocês trabalham mais do que qualquer brasileiro no Brasil, irmão. Haja força para vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. Meus irmãos, mas crendo que neste 4º congresso, não só hoje, mas amanhã, Deus vai abrir portas para você aqui, porque aonde tem um altar edificado, há fogo do céu como resposta da parte de Deus. O segredo é o mesmo. Se você quer que o fogo caia como resposta do silêncio que você está atravessando, ou seja, se você precisa que o teu Deus haja com milagre hoje e amanhã na sua vida, o mistério já está revelado. Qual é o segredo, pastor Anderson? É abrir a boca para dar glória, porque é dando glória que a glória desce. Se você veio aqui para dar glória, para ver vitória, aproveite agora, levante uma das mãos para o alto, abra a sua boca e glorifique o nome do Senhor. A palavra que eu li para vocês nos revela 7 vezes no primeiro capítulo da Bíblia essa mesma expressão. Preste atenção. E viu Deus tudo. Está escrito somente no primeiro capítulo da Bíblia
7 vezes essa expressão, e viu Deus tudo. Se nós tivéssemos tempo hoje, tempo hábil, e folhearmos os 66 livros da Bíblia, você iria verificar comigo que tem 131 referências igual ou similar a essa. E viu Deus tudo, e tudo Deus viu, e tudo Deus enxerga, e tudo Deus contempla. Eu poderia citar o profeta Zacarias, que diz o seguinte, que Deus tem 7 olhos que percorrem toda a superfície de terra. O que isto quer dizer? O número 7 é o número da perfeição, mostrando que o golpe de vista de Deus é perfeito. Diga comigo, a visão de Deus é perfeita. Ok, eu poderia citar o 5º livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio, e Moisés escrevendo diz o seguinte, que Deus olha percorrendo toda a terra. O que isso significa que nada foge ao golpe de vista do grande Deus Jeová. Se você descer as profundezas do Atlântico, Deus te enxergará lá. Se você subir aos Alpes suínos, Deus te contemplará lá. Ninguém, nada foge do golpe de vista do grande Deus Jeová. Diga comigo, nada nem ninguém escapa da visão de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui bem claro como o golpe de vista é perfeito de Deus e que nada foge da visão de Deus. Certa feita um profeta de Deus chegou na casa de um homem chamado Jessé para escolher um homem lá para ser rei. Passou-se os 7 filhos de Jessé, mas faltava um que estava no campo. Samuel não tinha o visto, mas a Bíblia diz que Deus puxa a orelha do profeta e diz, profeta, tu vê como vê o homem só vê por fora, mas eu sou um Deus diferente, que quando eu olho por fora, mas eu olho também por dentro. Eu tenho a capacidade de penetração no juízo humano, por isso que ele tem olhos como chama de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz, chama quem está no campo, tu não vê, mas eu vejo, e ninguém vai sentar na mesa para o banquete enquanto o menino Davi não chegar. Quando o menino Davi chegou com cheiro de ovelha, Deus disse, Samuel, esse aí que eu tenho escolhido para rei de Israel, porque ele é homem segundo o meu coração, ele será o rei de Israel, mostrando que o golpe de vista de Deus é perfeito e que nada foge ao golpe de vista do grande Deus Jeová. Você entendeu isso? Diga amém. Amém. Pergunte ao seu irmão, você entendeu isso, irmão? Só que, meu amado pastor Osés, eu tenho uma experiência cristã. Eu fui nascido e criado num berço evangélico. E de 15 anos para cá, daqui a pouquinho você vai entender, a minha experiência com Deus foi mais profunda ainda. E nessa vida prática cristã, e nessa vida ministerial que o Senhor tem me dado, apesar de eu ter gastado 3 minutos do nosso tempo falando que Deus vê, falando que Deus enxerga tudo, que nada foge do golpe de vista de Deus e que o golpe de vista de Deus é perfeito, eu aprendi que existe 3 coisas que Deus nunca viu, que Deus não vê e que Deus jamais verá. Peraí, pastor Anderson, teve a irmã que me olhou com os olhos bem grandes agora. Peraí, pastor Anderson, você é lá do Rio de Janeiro, o Deus te trocou pelo pastor Fernando, para você pregar heresia aqui, pastor. Pelo amor de Deus, o pastor Zé não vai lhe convidar mais. Haja visto que vocês fizeram silêncio e deixaram o pregador meio constrangido. Pois bem, eu vou fazer um acordo com você. Eu vou te dar a primeira verdade, a primeira revelação. Se você concordar comigo, você vai limpar a minha barra. Você vai dar um glória a Deus de rachar o teto desse lugar hoje. Se você não concordar comigo, você vai fazer silêncio. Aí eu devolvo o microfone para minha esposa e ela se vira nos 30 aqui, meu irmão. Aleluia. Você está feito o acordo? Diga amém. Olha para o seu irmão e diga, está feito o acordo. Diga, se você concordar, você vai dar o melhor glória dessa noite. Olha lá, irmão. Então vamos lá. Ah, irmão, eu vou dizer, você vai ficar sem graça, porque você me deixou sem graça. Aleluia. A primeira coisa que Deus nunca viu, não vê e que Deus jamais verá é um Deus maior que Ele. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Bata na
palma direita de alguém e diga: não existe Deus maior que o nosso Deus. Vai, bate, bate. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe Bonfim de Bahia. Não existe Aparecida. Não existe São Lázaro, São Benedito. Aleluia, nessa noite, o Deus que tem um altar edificado, Ele quer receber adoração. Ninguém é maior que Ele. Deus é tão grande, que Ele nunca olhou para cima, meu irmão, porque nada existe acima dEle. Deus é tão grande, que Ele nunca viajou para lugar nenhum. Não, não, Senhor. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quem veio adorar esse Deus? Esse Deus maior, esse Deus grande, esse Deus poderoso. É esse Deus que vai abrir porta onde não tem. Se você acredita no poder desse Deus, você parece que está mais cansado do que eu hoje, irmão. Abra a tua boca e glorifique a esse Deus maior. Vou fazer um negócio de Deus aqui. Eu vou dizer o nosso Deus é, e você vai dizer maior. Aí eu vou dizer pela segunda vez o nosso Deus é, e você vai declarar maior. E pela terceira vez eu vou dizer o nosso Deus é. Aí você vai encerrar o punho e vai socar o ar dizendo maior. Mas o maior de abrir portas, o maior de soprar nuvem negra do teu lar, o maior de fazer o varão do movimento descer na tua vida. Aleluia, vamos lá? Aleluia. Mas o terceiro maior tem que ser maior, para envergonhar o capeta lá no inferno, irmão. Aleluia. Um será para a glória de Deus. 2 será para abrir porta onde não tem na sua vida. 3 para alegrar o coração desse Deus. Vamos lá. Igreja militante de Cristo. O nosso Deus é maior. Mas o nosso Deus é maior. Para estremecer o inferno, o nosso Deus é maior. Aplauda o nome do Senhor. Mas existe a segunda revelação, que Deus nunca viu, que Deus não vê e que Deus jamais verá. Mas eu só vou falar se você passar a senha. Que senha é essa? Sabe por que eu descobri que Deus me deu uma senha? Eu descobri um mistério. Eu descobri que todo pregador da última hora, ele é gerente do Banco Celestial. O que é isso, pastor? Sim, Senhor, o que é que movimenta o mundo? Quem tem mais dinheiro é o que movimenta o mundo. Quem tem menos dinheiro fica lá no último da fila nesse mundo. É assim ou não é, irmão? É ou não é, irmão? Ou seja, o que gira esse mundo é o dinheiro. E por isso está aí a bolsa de valores, crise econômica. E por aí vai, porque o que movimenta, o que gira o mundo que nós vivemos material é o dinheiro. E a mesma coisa no mundo espiritual. Só que lá o dinheiro, a moeda corrente que movimenta não é o dinheiro. Na verdade, a moeda que movimenta o mundo espiritual se chama palavra revelada de Jeová. Tudo existe depois que Deus fala. Nada existe quando Deus não fala. Então, se Deus estiver falando hoje, Ele vai movimentar o milagre em teu favor. E eu descobri que eu sou então gerente desse povo. E porque eu sou pregador dessa palavra revelada. E descobri que vocês são os clientes. Você não sabia que você é cliente desse banco? Não, pois bem, eu vou dizer. Você quando levantou a mão para Jesus, você recebeu um cartão vermelho card, irmão. Olha, esse cartão vermelho saca a tua vitória na hora. E sabe qual é esse cartão vermelho? É o sangue carmesim de Jesus Cristo. Então você é cliente, eu sou gerente. Quem quer sacar a vitória, então tem que passar a senha. E qual é a senha? A senha é essa. O Espírito Santo me revelou. Fala, pastor. Mas pastor, que senha é essa que o Espírito Santo se revelou? Porque é o seguinte, o capeta quer que o vaso fale, que o vaso falso fale, que o falso profeta fale, que o falso pastor fale. Porque se esses homens falarem, vai deixar você no engano. Mas se um pastor verdadeiro falar a verdade liberta e traz o conhecimento da tua vitória. Então essa é a senha para estremecer o capeta lá embaixo. Fala, pastor. Se você quer ouvir a segunda coisa que Deus nunca viu, não vê, e que Deus jamais verá, passa a senha aí agora. Eu vou falar. Eu vou falar. Aleluia. Aleluia, para garantir tua vitória. A segunda coisa que Deus nunca viu, que Deus não vê, e que o meu Deus, o nosso Deus, o vosso Deus jamais verá, é um problema que Ele não possa resolver.
Não existe impossível para Deus. Não existe causa difícil para o Senhor. O anjo foi comer com Abraão na sua tenda. E o anjo disse a Abraão: fique em paz, ele vai cumprir a promessa. O nosso Deus vai te fazer pai de uma grande nação. Na cozinha Sara riu e falou assim: como pode? Meu maridão está velho e eu também não tem condições. E o anjo gritou na varanda: Sara, Sara, por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Nada é impossível para Deus. Quem crê que tem milagre aqui hoje? Quem crê que tem portas abertas aqui hoje? Quem crê que tem barreiras que vão cair por terra? Eu quero saber se você crê. Se você crê, meu irmão, uma mão agora é pouca. Levante as tuas mãos lá no terceiro andar. Abra a tua boca e glorifique ao Senhor. Bate na palma direita de alguém e diga: não há impossível para o nosso Deus. Não, o outro irmão ficou com ciúme. Bate na palma de outro e diga: não há impossível para o nosso Deus. Não há. E falando de coisas impossíveis, eu fui assim: por que pastorando você é tão empolgado, tão motivado, tão pentecostal? Porque eu vivi numa igreja, irmão, até os meus 21 anos de idade, aonde era proibido dar glória a Deus. O meu pastor, a liturgia da nossa igreja, que a gente conhece hoje como uma igreja tradicional, toda vez que alguém desse glória, o meu pastor orientava os porteiros, diáconos da igreja, a convidar aquela pessoa a se retirar, porque atrapalhava o culto. Então hoje eu estou tirando os atrasados, irmão. Aleluia! Cada glória que ficou no depósito, eu estou soltando tudo agora. Olha para o seu irmão e diga: manda glória, irmão, manda glória, manda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui criado nessa igreja. E eu trabalhava no Banco do Brasil na época, e à tarde fazia um curso no Senai, e à noite fazia administração ali no subúrbio do Rio, no Meia, e só ia para a igreja domingo. Era o crente domingueiro que não dava glória. Um dia minha mãe, baiana de Ilhéus, chegou segunda-feira em casa, 11 e pouca da noite, e eu fiquei meio chateado com aquilo, porque o rio perigoso. Eu fiquei pensando: meu Deus, o que é isso? E chamei para minha mãe no canto, falei: mãe, que hora é essa de você chegar em casa? Eu cheguei do curso de administração, chegava 10 e pouca da noite, e a senhora não estava em casa, me deixou preocupado. Eu morava com a minha mãe nessa época. Minha mãe disse assim: não, meu filho, eu fui numa igreja agora, e essa igreja é fogo puro. Quando ela falou que a igreja era fogo puro, eu fiquei pensando numa outra coisa. Por quê? Eu nunca tinha conversado com um crente pentecostal, nunca tinha falado com um crente pentecostal, nunca tinha ido numa igreja pentecostal. Quando ela falou igreja que era fogo puro, eu pensei que tinha pegado fogo na igreja Liberdade. Eu falei: mãe, e aí, mãe, como é que foi? Ela percebeu que eu não tinha entendido. Ela bateu no meu ombro e falou assim: filho, você não vai entender se eu te explicar, porque só entende esse mistério quem participa desse mistério, filho. Então vou te dar o endereço, tu vai lá. Eu falei: mãe, não tem tempo para essas coisas. Ela: meu filho, se você não for, eu vou falar no teu ouvido a semana toda. Não queira uma baiana de Ilhéus falar no teu ouvido a semana toda, meu irmão. Aleluia. Eu falei: não, então tá bom, eu vou. Peguei um amigo meu, fui para a igreja. Cheguei lá, não era bem uma igreja, era uma igrejinha que cabia mais 60 pessoas. Mas naquele dia, 23 de dezembro de 1991, verão do Rio de Janeiro, tinha uns 100, 120 crentes agarrados no outro, dando glória a Deus, irmão. Tinha um irmão com um pandeiro na porta, que ele não tocava o pandeiro, ele espancava aquele pandeiro, eu fiquei com o pé do pandeiro, e pai, pum, pá. Eu falei: Jesus, o que é isso? Eu falei: vou embora. Mas sabe do negócio desses cultos, irmão? Esse negócio pega, esse fogo pega, essa unção pega. Eu só queria saber agora desse tipo de culto. Eu ia para a igreja gelada, com todo respeito, mas que os gelados fiquem na geladeira. Quem gosta de fogo que vem para a fogueira. Eu já senti que aqui é a fogueira, meu irmão. Aleluia. E eu pensei assim, eu chegava na igreja lá da geladeira, eu ficava: meu Deus, aquele culto que Deus fala, que Deus revela. Aí toda segunda-feira eu ia lá, porque o culto era diferente, porque o pastor dava oportunidade para os cantores, para os pregadores, e cada um que vinha mandava o povo da glória, cada um que vinha contava uma tal de revelação, de visão, e era poder de Deus, cura divina. Eu só queria ir na igreja. E também tinha uma irmã lá, uma senhora que dirigiu o culto, chamada missionária Carmozinho, uma senhora de 63 anos de idade, e ela sempre dava oportunidade a uma jovem para cantar, e ela cantava muito bonita, e para falar a verdade, eu já estava começando a ficar de olho nela, pastor Osés. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Olha para o seu irmão e diga: Deus tem suas maneiras de trabalhar. Quem está entendendo o mistério da glória a Deus, né?
Eu estou falando que Deus não vê impossível. Aleluia. E foi quando eu estava nessa igreja, eu cheguei lá, a irmã, a tal da cantora não tinha chegado. E eu fui ficando ansioso porque ela não chegava. Aí quando deu lá com as 8h30 da noite, 8h40, a irmã chegou. Aí eu me alegrei, falei, agora o culto vai ficar bom. Aleluia. Aí a missionária Carmosina, aquela senhora, deu oportunidade para ela cantar antes do pregador. Aí a irmã cantou bonito, o fogo caiu, desceu uma glória. E para mim o culto ficou mais bonito e tal. E aí chegou a hora do pregador. Eu percebi que aquela cantora falou no ouvido do pastor, na época, pastor João Correia, que iria sair. Eu percebi, eu estava filmando tudo. Aí eu fui lá para trás da igrejinha para... Quando a irmã passar, eu falar com ela. E quando o pastor fechou os olhos da igreja para orar para o pregador, ela foi saindo de fininho. Eu estava na porta da igreja. E eu falei assim, oi irmã, boa noite. E ela disse assim, a paz do Senhor. Eu não sabia como é que cumprimentava na igreja pentecostal. Eu falei, é isso aí, tudo bom. Ela virou para mim e disse assim, pô, não, o que você quer? Eu falei, não sabe o que é? Eu vi que a irmã chegou tarde, o rosto da irmã não está bem. E que a irmã já está indo embora. O que está acontecendo? Me desculpa. Ela, oi irmão, muito obrigado pelo carinho, mas acontece é que eu não estou bem, eu estou com os meus 2 rins que não funcionam. Eu faço tratamento de hemodiálise. E eu falei, ih, irmã, e aí? Ela falou assim para mim, não, mas eu já fiz como é que fala, o tratamento hoje, estou indo para casa pedir licença, pastor, mas fica aí que a tua bênção vai chegar. Eu falei, ô irmão, não leve a mal não. Isso era numa favela chamada Jacarezinho. A favela, irmão, Jacarezinho, é a 2ª maior favela da América Latina. Perde apenas para a Rocinha em tamanho. São 220 mil habitantes, só para os irmãos terem uma ideia. Quando eu cheguei, quando ela disse isso, eu usei uma estratégia. Falei, ô irmão, a favela está perigosa, já são mais de 9 da noite. Não é bom que a irmã, prudente, que a irmã vá sozinha. Que tal se a irmã deixar eu acompanhá-la? Ela, uma assembleana, né, antiga, disse assim, não, você não leva a mal não, mas meu pastor não vai gostar disso não. Eu vou para casa sozinho. Eu falei, não, peraí, eu vou lá na frente, devagarinho da igreja, e vou pedir o pastor, vou explicar a ele para a irmã não ir sozinha. Calma, irmã. Ela olhou para mim e disse, então tá bom, se o pastor me der sinal que eu posso ir com você, eu tudo bem, você pode me acompanhar. Eu falei, então espera aqui na porta. Eu fui de fininho, cheguei no altar, pedi para falar com o pastor deixou, e o pregador pregando. Eu sentei lá e falei, pastor, o senhor não me leva a mal, eu frequento seu culto já há alguns meses, o senhor está me vendo aqui, ele é verdade, eu estou percebendo isso. Eu falei, então, eu não vou mentir para o senhor, porque não pode mentir para um homem de Deus. Está vendo aquela cantora, está indo embora sozinha, eu estou afinzão dela, pastor. Deixa eu ir com ela, pastor, eu não vou fazer nada demais, é a minha chance, pastor. Ele virou para mim e disse assim, ó, você não vai fazer nada demais? Eu disse, não. Ele disse, por causa da tua sinceridade, eu vou deixar tu ir. Eu falei, pastor, é só tu dar um sinal, que aí ela autoriza lá. Aí ele fez um sinal para ela e eu disse, ó, tá na benção. E aí fui. E é só que a irmã era muito crente, pastor Zé. Ela só falava sobre Moisés, Abraão, José, Isaac, Davi. E não dava brecha, irmão. E foi chegando perto da casa dela, eu fiquei, Jesus, essa irmã é muito crente, Jesus. Quando eu cheguei no beco onde ela morava, era um beco, né? Só passava uns 2 no máximo no beco. Quando eu cheguei no beco, lá na favela, irmão, onde a gente estava, eu percebi que tinha uma senhora na porta da casa dela andando de um lado para o outro. Eu querendo me mostrar, não esquece que eu estou dizendo que não há causa impossível para Deus. Eu estou dizendo assim, eu percebendo que aquela senhora está na porta dela andando de um lado para o outro, eu falei assim, ô irmão, fica aqui que eu vou lá resolver esse problema para a irmã. E fui todo cheio para me mostrar para ela. E eu apressei meus passos e falei, senhora, o que está acontecendo aqui? Ela disse assim, não, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda, porque os traficantes sentaram agora na minha casa, pegaram meu filho, bateram muito nele e vão matar ele essa madrugada. Eu falei, ô senhora, não me leve a mal, mas os traficantes não entram na casa de ninguém assim à toa para matar alguém. O que aconteceu? Ela olhou para mim e disse assim, não, sabe o que é? O meu filho infelizmente se envolveu no tráfico e ele deu um banho na boca de fumo. Boca de fumo é o ponto de venda de drogas, e banho na boca é misturar cocaína com outros produtos para tentar fazer um dinheiro a mais para ficar para o gerente. E ela, quando ela disse banho na boca, eu falei, e aí? E os traficantes descobriram e pegaram, bateram nele e vão matar essa madrugada. Eu falei, irmão, vão matar mesmo, hein? Ela olhou para mim e disse assim, então, por favor, ora por mim, para Deus consolar o meu coração. Eu, como um crente tradicional, nunca vi essas coisas. Eu fiquei meio sem fazer o quê? A irmã percebendo a conversa assim, não, irmão, vamos entrar na minha casa, vamos orar por ela, porque hoje Deus vai fazer um milagre na vida dessa senhora. Quando ela falou que Deus ia fazer um milagre, eu não entendi bolufas. Eu entrei dentro da sala dela, crente que ela ia fazer uma oração. Ela virou para mim e disse assim, ô irmão, pode orar para que Deus faça um milagre agora.
Eu falei, eu orar, e eu querendo me mostrar mesmo, fechei meu olho, lá fui eu. Preparei a garganta e falei, Jeová, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqui tem uma senhora que está sofrendo muito porque o filho dela vai morrer nessa madrugada. Então eu quero te pedir que tu venha consolar o coração dessa mãe, porque não tem jeito, Deus. Nisso que eu estou orando, a irmã pentecostal, filha de pastor assembleano, meu irmão, cortou minha oração no meio, a base de grito, e disse assim, Deus, não me leve a mal. Não ouve a oração desse meu irmão incrédulo. Eu quero te pedir agora que tu desça o anjo do céu e vai de encontro onde está o filho desta senhora, porque tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. E eu quero te pedir agora, tira o filho dela dessa situação. Nisso que ela está orando, ela para de orar. Eu normalmente achava que para orar você tinha que orar direito, terminar bonito. Ela terminou, cortou a oração no meio, botou de volta a sandália no pé e disse assim, ô irmão, fica aqui com essa senhora, porque eu vou atrás do filho dela. Eu falei, peraí, minha irmã, peraí, tu vai aonde? Eu vou atrás do filho dela. Eu falei, mas você vai lá fazer o quê? Está na mão dos traficantes. Hello, está na mão dos traficantes, ele vai morrer. 2, você não sabe onde ele está escondido. Ela virou para mim como se fosse uma crente doida, irmão. Virou para mim, botou o dedo no meu rosto e falou assim, o Espírito Santo é o melhor guia que eu conheço. E ele vai me levar onde está o filho dessa senhora e vai dar vitória para ela agora. Eu falei, meu Deus, esses crentes que dão glória a Deus são malucos. Eu falei assim, senhora, fica aqui porque essa eu não vou perder por nada, eu vou atrás. Aí ela foi e eu atrás. E entra em beco, sai em beco. Eu cheguei num local chamado Beira do Rio. Mas eu só vou continuar se você passar a senha. Eu vou falar. Aleluia. E quando eu estava num local chamado Beira do Rio, tinha um traficante com uma R15 pendurada no corpo, irmão, com a cara de mal mesmo. Quando eu vi o traficante, já fiquei desesperado, mas disfarcei para a irmã não perceber que eu era meio frouxo. Aleluia. Quando eu vi o traficante, meu irmão, a irmã se aproximou e falou assim, boa noite. E ele disse, boa noite, o que você quer? Ela disse, eu vim aqui orar. Orar por quê, minha senhora? E ela disse assim, não, lá na minha casa tem uma mulher dizendo que vocês pegaram o filho dela e vão matar ele essa madrugada, é verdade? E ele disse, infelizmente é verdade, tia. Tia é a forma que eles dizem, chamam as pessoas no morro. Ele disse, tia, é verdade, infelizmente ele vacilou, nós vamos passar ele, nós vamos jogar na vala. E ela olhou assim, não, antes de você fazer isso, eu só quero que você deixe a gente passar. E eu pensei, a gente? Não. E ela disse assim, deixa a gente passar porque nós só vamos orar por ele. Ele olhou e disse, tia, vocês só vão orar. E ela disse, nós só vamos orar por ele. Olha para o seu irmão, diga, no final dessa reunião, nós só vamos orar. Quem acredita no poder da oração? Eu já sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Enquanto vocês estão dando glória aqui, eu vou falar porque vocês creem. Já tem anjos visitando lares aqui nessa noite. Já tem anjos visitando familiares aqui nessa noite. Mas deixa eu continuar porque eu quero passar agora para minha esposa. Mas quem está gostando, diga amém. Oh glória. Aí meus irmãos, ele deu passagem. Quando deu passagem, eu cheio de medo, disfarçando, eu vi uma das piores cenas da minha vida. Eu vi o tal do bonde. Bonde é o grupo de homens armados que andam chefiando as favelas do Rio de Janeiro. São aproximadamente 80 homens muito bem armados. O que você imaginar numa favela, irmãos, em arsenal de guerra tem. Eu vi a R15, eu vi pistola, eu vi metralhadora, eu vi aquele lança-míssil, bazuca, eu vi faldo do exército, granadas inúmeras, várias balas, homens com motocicletas passando de um lado para o outro. Quando eu vi aquilo, eu fiquei literalmente estático. A irmã pegou no meu braço, vamos varão, vamos porque Deus vai dar vitória. Eu falei, eu estou tentando. Aí nós atravessamos o bonde, irmão. Quando nós atravessamos o bonde, no final do tal do bonde, eu vi uma das piores cenas da minha vida. Não era bem um homem nem um rapaz. Era um garoto de aproximadamente 13 anos de idade. Totalmente ensanguentado, irmão. Todo arrebentado, a cabeça arrebentada, o olho esquerdo totalmente roxo e inchado. Quando eu vi aquela criança, irmão, toda machucada na parede, o meu coração se partiu. Quando ele percebeu que a gente estava com a Bíblia na mão, que eram crentes que estavam perto dele, ele ficou desesperado, pegou na saia da irmã, disse assim, irmã, pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, eu não quero morrer. Eu só entrei para o tráfico para ajudar a minha família. Tia, me tira daqui. A irmã disse assim para ele, os traficantes tudo vendo, filho, eu não posso fazer nada por você. Mas ela se agachou. Quando ela se agachou, eu me agachei também. E ela disse assim, mas eu conheço um homem que pode. Eu vou orar por ele aqui agora.
E se ele descer aqui, ele vai descer. Ele vai tirar você dessa situação. O meu coração se encheu de fé. E ela começou a orar desse jeito: Jesus, o cego no caminho de Jericó te gritou, e assim como ele te gritou, eu vou te gritar agora. E no meio dos traficantes, irmão, eu fiquei apavorado com a maluquice daquela mulher, porque hoje eu sei que é fé, mas na época, irmão, eu achei que era maluquice. A irmã começou a gritar dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia desse garoto. E pela segunda vez ela gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia desse garoto. Os problemas não acabaram por causa da TV Globo, não, porque só tem um que resolve o problema, se chama Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A repórter pediu autorização, meu marido autorizou e ela fez a reportagem. Foi ao ar naquele dia à noite, mas no final ela colocou que entre todas as crianças eu tinha 4 portadoras do vírus do HIV. Foi nessa hora que o inferno se abalou. Foi nessa hora que Satanás se levantou, pastor Osés, e disse: agora eu acabo com essa crente. Porque ao invés de ajuda, eu comecei a receber um monte de ligações. Eram pessoas oferecendo dinheiro em troca das crianças HIV. Até hoje eu não sei porquê, mas aquelas crianças valiam muito dinheiro. Mas o meu Jesus dizia não, e eu dizia não para todo mundo. Até que ligou uma mulher de forma bem diferente, mãe de um roqueiro muito famoso, já falecido no país. Quando a mulher ligou, ela disse: Flor de Lis, eu tenho uma proposta irrecusável para fazer para você. Eu disse: faça. Eu vou te dar uma casa grande, porque eu vi que a sua casa é pequena demais. Você precisa usar um cômodo da igreja para dormir com as crianças menores, pois eu vou te dar uma casa espaçosa. Eu vou colocar a casa no seu nome, é sua, vou te dar de presente. Eu dei glória a Deus. Ela disse também: vou te dar um carro zerinho de presente. Você precisa ter um carro para levar as crianças ao médico. Aí eu dei mais glória. Ela disse: não acabou, Flor. Aqui na minha mesa tem um cheque. Eu estou abrindo uma conta para você. E eu consegui, através do meu conhecimento das Furnas, uma firma de energias, alimentos. Enquanto você viver, não vai faltar comida na sua mesa. Eu pulei, eu dei glória. Só que aquela mulher no final, ela disse: em troca disso tudo, eu quero uma coisa de você. Disse: o que é que você quer? Ela disse: eu quero as 4 crianças para cá. Disse: eita Jesus, e agora o que é que eu faço? Ela tinha certeza que se eu olhasse a casa, eu ia aceitar a proposta. Ela disse: não me dá resposta agora não. Vai ver a casa, depois você me dá a resposta. Eu peguei o endereço da casa, tudo direitinho. Desliguei o telefone e fui ver a tal casa. Se eu disser que eu não balancei, eu sou uma grande mentirosa, porque a casa, meu irmão, era além do que eu precisava e queria ter. Eu levei meu marido, meus filhos mais velhos, e os meus filhos ficaram alegres dentro da casa, passeando na casa. E enquanto eu estava andando na casa, o meu Jesus voltou a falar comigo. E Jesus bradou dizendo: minha serva, eu disse: estou aqui. Ele disse: ai de você, se aceitar essa proposta. Eu chamei meu marido e disse: vamos embora. Ele disse: o que aconteceu, amor? Eu disse: no caminho eu te explico, vamos embora. Quando eu cheguei em casa, passou um tempo, a mulher ligou de novo. Eu fui atender. E ela disse: e aí, Flor de Lis, foi ver a casa? Eu disse: fui, a casa é linda. Ela disse: é sua. Eu falei: é nada, porque eu não vou te dar as 4 crianças. Quando eu disse isso, a bondade dela acabou. Pelo telefone ela começou a me ofender. Ela disse: eu não preciso negociar nada com você. Você não está sendo inteligente, Flor de Lis, porque você não é nada. Você não é ninguém. Eu tenho nome, eu tenho amigos influentes, eu tenho dinheiro, eu tenho fama. E quer saber de uma coisa? Agora eu vou pegar essas crianças de você à força. Eu dei a resposta que ela precisava ouvir. Pelo telefone eu disse para ela: você pode ter tudo isso aí, mas eu tenho Jesus de Nazaré na minha vida. Quando eu disse o nome Jesus, ela bateu o telefone, mas ela cumpriu com a ameaça. Ela acionou o juizado de menores contra mim, através de uma mulher chamada doutora Maria Cristina. E quando chegou na minha casa oficial de justiça com intimação, o meu marido ficou preocupado, arrumou às pressas um advogado. E no dia marcado da audiência, lá fui eu para o centro do Rio de Janeiro com o meu marido e o advogado. Quando chegamos lá, no juizado de menores, a secretária do juiz chamou o meu nome. Eu me apresentei. Só pôde entrar na sala do juiz eu e o advogado. Meu marido teve que ficar na sala de espera. Quando eu entrei, o juiz nos convidou a sentar, nós sentamos. O
juiz olhou na minha direção e disse para mim: bonita a sua atitude, ter recolhido na sua casa um monte de criança de rua. Eu disse: obrigada, excelência. Só que agora, Flor de Lis, eu vou pegar todas essas crianças e vou distribuí-las em abrigo do juizado de menores. Já tinha 9 meses e meio que eu estava com os meus filhos. Eu olhei para o advogado, esperando do advogado uma resposta, porque é para isso que servem os advogados. Só que o advogado estava calado e permaneceu calado. Eu olhei de volta para o juiz e disse: não vai pegar, não. O juiz olhou de novo para mim e disse: vou pegar sim as crianças. E elas vão para os abrigos do juizado de menores. Eu disse: não vai, não. Ele deu um tapa na mesa dele e se colocou em pé. E disse: olha aqui, moça. Lá fora esqueceram de dizer para você quem eu sou. E já que esqueceram, eu vou me apresentar para você. E gritando comigo, ele disse: eu sou o juiz de Porto Siqueira, da primeira vara de menores do Rio de Janeiro. Eu sou a autoridade maior aqui dentro. E se digo que vou pegar as crianças, vou pegar. E acabou o assunto. O que você fez, pastora Flor de Lis? Eu continuei calma e tranquila, porque eu aprendi com o salmista Davi, que se confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Também aprendi com meu Deus, que agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu olhei para o juiz e disse: excelência, o senhor está coberto de razão. Também tem um negócio errado acontecendo aqui na sala do senhor. Também esqueceram de dizer para o senhor quem eu sou. E com muita humildade eu queria lhe fazer um pedido. Ele ficou olhando para mim e disse: peça. Eu disse: eu queria me apresentar para o senhor deixa? Ele disse: tá bom, se apresente. Ele estava em pé, eu disse para ele: eu posso pedir a última coisa para o senhor? Eu prometo que eu não peço mais nada. Ele disse: o quê? Eu posso ficar em pé já que o senhor está em pé? É porque eu consigo falar melhor em pé. Ele olhou para mim, respirou fundo e disse: tá bom, fique em pé. Eu fiquei em pé, olhei para o advogado querendo chamar ele de frouxo. Olhei de volta para o juiz, respirei fundo e disse: eu sou a Flor de Lis, serva de um Deus vivo, que é juiz dos juízes, autoridade maior no céu e na terra. E ninguém vai tocar nessas crianças. Aquele homem olhou e disse: só podia ser crente. Eu disse: glória a Deus. Ele disse: quer ver um negócio? Você nesse grupo chamado pentecostal. Eu disse: é por aí o negócio. Ele disse: ô povo miserável, esse povo, olha aí, não tem nem aonde caírem mortos, mas quando olham pra gente, olham de nariz empinado como se fosse todo mundo. Eu disse: o crente tem nariz empinado é porque o crente anda olhando pro alto, porque é do alto que vem o socorro do crente. Quem anda olhando pro chão é cavalo do diabo. O advogado se colocou em pé, pediu licença para sair da sala. Eu fiquei sem entender. Quando chegou do lado de fora, ele disse: meu marido, abandonei a causa. Meu marido perguntou por quê. Ele disse: vai lá dentro ver o estrago que a sua mulher está fazendo com o juiz. Não tem advogado que dê jeito. Quando eu saí da sala do juiz, pensa no homem nervoso, meu marido. Ele olhava para mim e perguntou: o que é que você fez? Eu disse: não fiz nada, tá tudo bem. Só que no dia seguinte, eu tinha um mandato de prisão por desacato à autoridade e busca e apreensão de todos os meus filhos. Agora eu quero que você grite em alto bom som que eu vou te pedir agora. Porque nós vivemos uma época, um século, onde existem muitos crentes, pastoras, é as lights. É a era dos lights. E tem crente light também, né? Que não gosta muito desse negócio de glória a Deus, misturado com aleluia. Esses gritos incomodam. Há crentes que dizem que não precisa gritar tanto porque Jesus não é surdo. Eu concordo com você, o meu Jesus não é surdo, mas o diabo é surdinho. E é ele que precisa escutar você dar glória a Deus e aleluia. É por isso que você grita na igreja. É porque a glória subir e incomodar o inferno lá embaixo. Eu quero que você grite comigo em alto e bom som para o diabo escutar. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel demais. Alguém ligou, minha filha me chamou para atender. Era um senhor e ele estava me emprestando um apartamento em outro bairro fora da favela. Ele disse: me falaram da sua história e me contaram que a sua casa é pequena demais. Eu estou saindo daqui deixando toda a mobília para vocês. Enquanto vocês precisarem, podem morar aqui. Eu disse: isso é de Deus.
Juntamos tudo e fomos lá para essa outra casa. No dia seguinte, batia na minha antiga casa, juizado de menores. E porque era numa favela, eles foram junto com a polícia civil e polícia militar. Só que eu já estava lá na outra casa, dando glória pelo primeiro livramento de Deus na minha vida. Lá eu fiquei 4 meses. Aí fez muito frio. Eu tive que buscar roupa de cama na ação da cidadania, agora com o novo presidente. E quando eu cheguei lá, eu pedi roupa de cama, eles me arrumaram algumas. E quando eu voltei para casa, antes de soltar do ônibus, eu vi o meu filho mais velho, Carlos, hoje, pastor Carlos, no meio da rua me esperando. Eu disse que meu marido aconteceu alguma coisa, quer ver? Quando nós soltamos do ônibus, o meu filho correu na minha direção. Quando ele chegou, ele disse: mãe, o juizado de menores achou, gente. Foi pior que estava. Eu curvei a minha cabeça e comecei a chorar. Eu disse: Jesus, levaram as crianças embora. Isso não é vitória, Jesus. Jesus, eu prometi para eles que ninguém ia nos separar. E enquanto eu estava ali chorando e falando com Jesus, o meu filho bateu no meu ombro e disse: não chora não, mãe, porque nós fizemos igualzinho a senhora ensinou para nós. Eu disse: o que foi que eu ensinei, porque eu já esqueci? Ele disse: ô mãe, enquanto o juizado batia na porta da frente, nós saímos pela porta da garagem. Está todo mundo lá na pracinha esperando a senhora chegar. Eu dei glória e disse: ô glória, ainda tenho esperança porque eu tenho os meus filhos. Só que naquele dia nós fomos dormir literalmente na rua. A única roupa de cama que tínhamos ficou para os nenéns. Eu e meu marido e os mais velhos discutimos com folhas de jornais. Lá na rua eu chorava e gemia e dizia: Jesus, eu tinha uma casa na favela que não valia nada, mas eu tinha. Que obra é essa, Jesus? Eu tinha uma cama que também não valia muita coisa, mas eu tinha. Meu marido bateu no meu ombro e disse: amor, lembra do que você me ensinou? Eu disse: que foi? Ele disse: é dando glória que a vitória desce. Aleluia, aleluia. Mas Deus é tão bom e é tão bom que alguém me emprestou outra casa. Lá fomos nós para essa outra casa. Ficamos lá algum tempo, 4 meses e meio, até que numa bela manhã eu fui visitada pela minha mãe. Quando a minha mãe chegou, ela passou pelas crianças primeiro, chegou no quarto onde eu estava deitada no chão. A minha mãe trazia um monte de jornais na mão. Quando ela olhou para mim deitada, ela jogou aqueles jornais. Ela olhou com raiva para mim e ela disse: você se tornou a vergonha da família. Eu tomei um susto. Eu disse: que é isso, mãe? Eu vou encerrar mostrando para você que Deus é Deus e o resto é conversa fiada. Eu olhei para minha mãe e disse: mãe, que negócio é esse? Ela disse: olha o que você arrumou para ficar criando o filho dos outros. Olha aí o que você fez com o seu nome, com o nome da família. Não foi para isso que eu te eduquei. Não foi para isso que eu te criei. Olha o que você me aprontou por tomar conta de filho dos outros. Quando ela disse filho dos outros de novo, porque eu sou uma mãe medrosa, eu fiquei com raiva. Olhei para minha mãe e disse: calma aí, mãe. Pare de falar e me escute agora. Eu falei: minha vida, me escuta. E ela parou e ficou me olhando e eu disse: mãe, dê glória a Deus. Ela disse: hoje eu não tenho razão para dar glória. Eu disse: tem, mãe. O meu Jesus te deu 37 netos. Isso é muita glória na tua vida. Aleluia. Só que quando eu peguei os jornais, eu estava sendo procurada como sequestradora de crianças. Meu nome bem grande estampado nos jornais. Nós trazemos os jornais conosco até hoje, para mostrar para o incrédulo que Deus é Deus de milagre. Procura se for de lixo. Mulher desaparece com 43 crianças. E vizinho sabe apenas que foram de caminhão. Eu até tentei brincar com a minha mãe. Disse: mãe, aqui nem falaram que eu fugi a pé, mãe, falaram que eu fugi de caminhão. Aqui estão me chamando de dona de creche sem ser, mãe, não tá bom? Mas quando eu fui lendo as manchetes, Jornal Globo, Jornal Dia, Jornal do Brasil, Jornal Notícia, Jornal Extra, quando eu fui lendo e vendo a minha foto estampada nos jornais, o meu nome estampado nos jornais, eu disse: acabou tudo, Jesus. Não tem mais jeito. Aqui está o meu nome, bem grande, sendo procurada como sequestradora. Durante 3 dias eu fui manchete em todos os jornais. Meu retrato e o retrato da minha família. Eu disse: Senhor, acabou tudo, não tem mais jeito para mim.
Não há mais saída para a minha vida. Quando você pensa que não tem mais jeito, é nessa hora que Jesus se apresenta para dar jeito. Quando você acha que não tem mais saída, é nesta hora que Jesus se apresenta para ser a tua saída. E tem saídas aqui nesta noite. Tem vitórias aqui nesta noite. Tem respostas aqui nesta noite. Deus está trabalhando aqui. Na vida deste moço de camisa preta, listada de branco, Deus está trabalhando na sua vida, moço. Já já você vai ver a glória de Deus. Porque do jeito que a tua vida está, não vai ficar. Do jeito que ela está, não vai continuar. Eu sei que as horas já passam. Você, moço aqui de terno branco, eu via literalmente um anjo de Deus quebrando o cadeado aí na tua frente. E Deus dizendo, manda ele se aquietar. Manda ele ficar na posição. Porque o que o diabo quer, moço, é entrar dentro do lar onde você mora. E ainda que você diga, mas o meu lar está tudo bem, eu vou dizer, não está do jeito que deveria estar. E Deus nesta noite está dizendo, meu filho, o diabo está de pé com uma fúria terrível, porque Satanás te quer sozinho, porque você sozinho ele vai acabar com você. Olha quanto livramento Deus já te deu. E Deus está te dizendo aqui nesta noite, se aquieta, espera, porque o teu milagre está a caminho, o teu milagre está chegando. E se você crê, moço, esta noite, esse congresso de reedificando o altar do sacrifício para adorar ao único Deus, Deus está mandando o milagre para a tua vida aqui. Naquela hora eu achei que para mim não tinha mais jeito, porque as pessoas costumam acreditar naquilo que elas leem nos jornais. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí eu fiquei triste demais e fui no quarto consolar os meus filhos. Olha, eu fui lá consolar os meus filhos. E quando eu cheguei no quarto, tirando os meus 14 caçulas da época, que hoje são mais, quando eu cheguei no quarto, eu tive uma surpresa muito grande. Os meus filhos não estavam esperando o meu consolo. Os meus filhos estavam dentro do quarto, de joelho dobrado, eles estavam orando a Deus. Eu fiquei em pé na porta do quarto, até que um do mais velho gritou e disse, Douglas, é a tua vez de orar. Douglas tinha 5 anos na época, como a turminha que eu tenho lá hoje, que apesar de 5 anos adoram o nome do Senhor. E o Douglas colocou a testinha no chão, e eu fiquei em pé na porta, e ele começou a gritar, Jesus, eu só tenho a minha mãe. Dá vitória para minha mãe, Jesus. E eu chorando na porta do quarto. E ele gritou pela 2ª vez, oh meu Jesus, o Senhor está me escutando. Eu só tenho a minha mãe. Dá vitória para minha mãe, Jesus. E ele continuou gritando a mesma frase. E eu em pé na porta do quarto dei um grito e disse, Jesus, agora vai ter que ter jeito. Porque fui eu, meu Jesus, que ensinei para os meus filhos que quando o crente dobra o joelho, chora e ora, tu manda a resposta, é na hora. Olha para o teu irmão e diga para ele, se você já orou com fé nesta noite, você vai receber a resposta que você precisa. Olha de novo para alguém com autoridade. Você não vai olhar com olhar de crente frouxo, não. Você não vai olhar com olhar de crente medroso ou covarde. Você vai olhar como profeta e profetisa. Você vai olhar com autoridade dentro
dentro dos olhos de alguém. Ei, não deixe ninguém de fora. Porque o que sair da tua boca agora vai acontecer. Eu profetizo que vai ter um movimento de milagre aqui neste congresso. Olha aí para alguém e diga para ele: esta noite o diabo vai ter que sair do caminho. Diga: e o teu milagre vai acontecer. Diga de novo: o teu milagre vai chegar. O teu milagre vai chegar. Eu vou pedir ao irmão aqui, fotógrafo. Ninguém profetizou para o mexicano. Vai lá e profetiza para eles. Porque se eles estão aqui é para receber o milagre. Se eles estão aqui é porque eles creem no milagre. Só quem acredita no milagre, levante a mão e adore ao Senhor. Isso, adore com vontade. Dê glória. O tamanho do teu glória vai ser o tamanho do agir de Deus na tua vida. O tamanho da tua adoração vai ser o tamanho do movimento dos anjos aqui. Ei, você quer saber de uma coisa? Uma ação aqui faz uma reação lá. Se você age aqui, Deus reage lá. Então age aqui agora. Como é que eu ajo aqui? É dando glória misturado com aleluia. Aí Deus vai se levantar do trono. Esta noite Deus quer se levantar. Ele vai se erguer do trono para te dar vitória. Não importa como você entrou aqui. Não importa como estava o seu altar. Você estava quebrado, ei. Cada glória que você já deu aqui, botou ele no lugar. Então comece a adorar. Esse encerramento de reunião é momento de você adorar. Adore até pela luta que você está passando, ei. Porque aí nesta luta que Deus vai se apresentar para você, Ele vai te dar uma experiência. Quando esse povo se reúne para orar, quando esse povo se reúne para adorar, alguma coisa diferente acontece. Alguma coisa diferente acontece. Ei, meu filho, vem cá. Aquela menina que estava cantando aqui, escute bem. Deus vai ungir mais aquela criança. Deus vai dar a ela autoridade na hora de cantar. Quando ela estava louvando, quando ela parou de louvar, Deus disse: não era nem para ela estar adorando. Não era nem para ela cantar. Satanás achou que ela não fosse cantar. Satanás achou que ela não fosse adorar. Mas ele quebrou a cara. A bandura quebinassa, porque ela é uma adoradora. Ela é uma adoradora e cada vez que ela canta, Jeová está trabalhando no interior dela. Cada vez que ela canta, Jeová está agindo dentro dela. E eu via um azeite descendo. O azeite estava descendo, Jeová dizendo assim: há algo que eu ainda preciso fazer. E era um azeite para cura. Eu falei com meu esposo: tem alguma coisa errada nessa menina, porque está descendo um azeite de cura sobre ela. Se prepare você que conhece essa menina agora, para conhecê-la lá na frente. Porque se ela se mantiver na posição, Deus vai soltar o nome desta garota. Ela veio para confundir os homens. Aleluia, aleluia. Ela é o milagre de Deus. Quer ser também o milagre de Deus? Então adore aqui esta noite, porque Deus vai fazer algo tremendo na tua vida. Encerrando a nossa participação, eu pergunto, pastor, o que aconteceu? Resumindo a nossa participação, no coração dos nossos filhos, minha esposa olhou para mim, se enchendo de coragem e disse assim: liga para a imprensa, porque eu vou me apresentar. Eu liguei então para o repórter Roberto Kovalik, na época do Jornal Nacional da TV Globo, hoje,
correspondente maior da TV, ele então marcou uma coletiva ali no centro do Rio de Janeiro, num local chamado Cinelândia. Quando ali chegamos, uma bateria de repórteres, vários jornais, revistas, outros canais de televisão, todo mundo para saber a história da minha esposa com essas crianças, porque estava uma procura muito grande. Quando ali cheguei, tinha um policial na porta civil chamado Benício para escoltar presa a minha esposa para uma delegacia mais próxima. Olhe para o seu irmão e diga: você não está sozinho nessa guerra. Diga: o leão da tribo de Judá está contigo. A minha esposa entrou, começou a bateria de perguntas, e eu percebi que a minha esposa estava conquistando a confiança dos repórteres quando uma senhora muito irônica, de nome Maria Cristina, uma doutora, presidente da Associação Brasileira que procura as crianças desaparecidas no Brasil, se levantou e disse assim: Rodrigo, sua história é bonita, comovente, mas a minha pergunta é: cadê as crianças? Porque você não tem autoridade legal dada pelo Estado para ficar com essas crianças. Eu me enchi de ira, porque quando estava nas ruas ninguém fazia nada. Foi a gente pegar que começou a confusão. E eu falei: Deus, como é que pode isso? E então aquela senhora disse assim: Rodrigo, cadê as crianças? Minha esposa me olhou e no olhar eu respondi para ela para a gente apresentar as crianças. Então nós fomos para a parada de Lucas, eu, a minha esposa, a doutora Maria Cristina, o pediatra e clínico geral do juizado, comissários do juizado de menores, polícia militar, civil, psicólogos, uma comitiva. Quando ali chegamos, eu me senti super constrangido, humilhado. Me deixaram preso na sala da minha casa e começaram a vasculhar minha casa procurando o que eu não sei. Chegaram na cozinha, destamparam panelas, entraram na despensa. Enfim, irmãos, eu clamando a Deus que me exaltasse. Eu vim dizer nessa noite que os humilhados serão exaltados. Você que está passando por algum vale de humilhação na sua vida, há poder na oração. E no finalzinho desta palavra, eu vou orar por você. E o Deus que tem me exaltado, Ele vai exaltar você. E o nome dEle será glorificado na sua vida. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nessa batalha. Você acredita nisso? Dá um glória a Deus aí agora. Foi aí então que depois de uns 40 minutos, o doutor chamou Douglas, que é o cadelinha de fogo lá de casa, né? O Douglas chamou o Douglas e disse assim: vem cá, menino, aqui tá tão bem de você, cuidam bem de você, tá tudo bem com você. E meu filho, irmão, filho de pastor, o pastor já é, né, irmão? Filho de peixe, peixinho é. Virou pro doutor e falou assim: ô doutor, com Jesus no barco vai tudo bem, aleluia. Eu falei: toma capeta na cabeça para aprender o que é bom. E aí, pergunta para aqui, pergunta para ali. A doutora Maria Cristina chamou a gente no canto e falou assim: Rodrigo, eu estou constrangido, eu estou vendo que tudo que você falou é verdade. Eu preciso te confessar uma coisa. Eu, menino de Jeová, olha para o seu irmão, diga assim para ele: não mexe comigo não, irmão. Bate no peito e diga: eu sou especial, eu sou de Deus. Aí eu entrei na sala do atual juiz, doutor Ciro Darlan, e desembargador do estado do Rio de Janeiro hoje. Uma sala bonita, ele sentado numa mesa e nós sentados num sofá. Eu podia estar dessa vez com a minha esposa e agora a minha ex-inimiga, agora a minha advogada, sentado no sofá. E aí o doutor chamou para audiência. E a doutora então apresentou a procuração, escrito a mão da minha esposa. E ele pegou a procuração, dispensou a defensoria pública. E a doutora falou assim: olha doutor, agora nós estamos aqui representando a Flor de Lis. Aí ele cortou a doutora e falou assim: não, doutora, com respeito, olha, eu agora tenho que dizer uma coisa. Eu acabei de chegar agora na casa, está um bando de repórteres aí fora querendo uma solução para esse problema. Ele virou para minha esposa e falou assim: Flor de Lis, a tua forma aqui não é boa, a tua forma aqui é de rebelde que enfrenta juiz. E eu não posso sair daqui sem uma solução. Então, em vez da gente entrar aqui numa briga judicial, por que a gente não faz um acordo? Eu tenho um acordo para você. A minha esposa, sem me perguntar nada, sem perguntar a nova advogada dela, se levantou, atravessou a sala. O juiz ficou olhando aquela cena. Ela estendeu a mão, o juiz estendeu a mão para ela. Ela apertou a mão do juiz e falou assim: está feito o acordo. Eu não entendi nada. Ela sentou de novo no sofá. Eu olhei para ela meio assustado. O juiz mandou o escrivão bater o acordo. E eu falei assim: amor, você tá doido, amor? Como é que você fecha o acordo sem saber qual é o acordo? A gente nadou para morrer na praia.
Ela olhou assim, não, fique em paz. Os 2 irmãos que devem ser seguranças do juiz, falou para a gente fechar o acordo, porque o nosso Deus está nesse negócio. Aí eu fiquei bravo, porque eu não tinha visto ninguém atrás do juiz. Eu falei, amor, isso aqui não é hora de fanatismo não, amor, pelo amor de Deus. Ela foi criada num berço pentecostal, eu num berço tradicional. Eu achei que naquele momento ela estava de fanatismo. Eu falei, amor, pelo amor de Deus, amor, nós estamos aqui, vamos assinar um acordo sem saber qual é. Ela riu, mas com autoridade ela falou comigo, fique em paz, homem de Deus. Os 2 homens que estão atrás do juiz estão sorrindo, estão dizendo para você agora da glória, porque o que está acontecendo aqui, você vai contar por todo o Brasil e fora dele o milagre que Deus vai fazer. Hoje eu sei que não eram 2 seguranças e não eram 2 irmãos. Hoje eu sei que eram 2 anjos de Deus que estavam me acompanhando naquela peleja. E é por isso que eu disse que você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho aqui na Carolina do Sul. Deus dispensou um anjo para estar do teu lado e ele está contigo nessa peleja. Se você crê que Deus está pelejando a tua causa, uma mão é pouca. Levante as 2 mãos para o céu e glorifique a Deus. Aleluia! O acordo era esse. Nós assinamos o acordo. Uma casa fora da favela de 6 quartos, 3 banheiros. Todas as crianças matriculadas no colégio, nem que fosse em escola pública, e também avaliadas uma por uma, individualmente, por um médico do juizado de menores. Isso em 30 dias. Eu desempregado, minha esposa também. Quando eu cheguei no corredor, eu falei, e agora? Ela, fica em paz. O nosso Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. Eu não tenho tempo, você vai ter que assistir o DVD, o testemunho completo. Para a glória de Deus, no prazo exato do juiz, eu cheguei com toda a documentação do contrato de locação do imóvel fora da favela, do lado ali da Lagoa Rodrigues de Freitas, que é uma área nobre do Rio de Janeiro. Eu cheguei com contrato de locação, todas as crianças matriculadas na rede de ensino público e por avaliação médica, todas atestadas pelo médico do juizado. O juiz, quando olhou a documentação, ele disse assim, eu não acredito nisso. Eu falei, doutor, eu também não acreditaria se fosse o senhor, porque é muito milagre. Ele olhou para mim e disse assim, então eu vou na sua casa. Eu falei, vamos lá. E lá na minha casa, irmão, com a mão no queixo, eu vou mostrar isso para vocês. Ele ficou abismado. Ele teve que assinar a guarda e a tutela de todos os meus filhos. E hoje, eu e minha esposa podemos dizer que eu e a minha casa servimos o nome do Senhor Jesus. Se eu fosse você, dava glória e aplaudia o nome do Senhor Jesus com vontade. Porque para Deus, nada é impossível. Antes de orar por você, eu preparei ali algumas fotos para você ver. Eu queria que apagasse a luz aqui da frente. Meu amado, solta aqui no telão, por favor, as fotos que eu separei para o povo ver. Aqui, tem como apagar esse refletor aqui? Glória a Deus. Aqui, vou chegar para cá. Aqui é a primeira refeição que as crianças comeram quando elas chegaram lá em casa. Pode passar. Aqui é a sala da casa lá no Jacarezinho. E aqui é minha esposa quando tinha o cabelo de cor preta aí. Pode passar. Aqui os bebês. Aqui a Rayane, a primeira criança que eu peguei no lixo. Tá dando para ver aí, irmão? E aqui o casal de gêmeos. Pode passar. Aqui os outros bebês, irmãos. Lá no Jacarezinho, na favela. A Michele, o Michel, o BA, enfim. Pode passar. Aqui, quando minha esposa contou a garagem que nós fazíamos de quarto. Aqui as crianças. Pode passar. Ela conta que nós fugimos pela porta da garagem. Aqui é a porta da garagem que a gente fugiu. E aí as crianças. Aqui quando a gente dormiu na rua, irmãos. Aleluia. Deus é fiel. Aqui é a casa que foi alugada lá no Rio Comprido, irmãos. E foi aqui que Deus deu vitória pra gente. Como era aluguel, nós mudamos para outra casa hoje. Aqui o juiz com a mão no queixo, doutor Ciro Darlan, ele não acreditou no que viu. Aqui uma comissária que perseguia a gente. E eu aqui estou no cantinho olhando para ela, dizendo, olha a minha vitória aí, em nome de Jesus. Aleluia. Aqui o doutor juiz, psicólogo, minha sogra, esposa. Aqui a Rayane, fazendo 4 aninhos. É o bebê que nós pegamos por 15 dias. Lá em casa tem festa todo mês, irmão. Tem um bolo para a gente partir. Pode passar. Aqui Deus já foi mudando a história. Aqui são alguns artistas da Globo
que foram no nosso culto, no nosso congresso, lá no Rio de Janeiro, que eu faço um congresso anual de missões, que Deus tem abençoado. E aqui, hoje, no Brasil, estão fazendo um filme sobre a história do nosso testemunho. E é isso que Deus faz. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Antes de eu pedir você para levantar, pergunte pelo menos para uma pessoa: qual é o seu problema mesmo? Você crê em milagre, irmão? Você crê que para Deus nada é impossível, irmão? Você quer receber uma oração para receber o milagre? Se coloque de pé agora. Eu aqui nas minhas mãos, faço questão de mostrar alguns, porque durante 3 dias saiu matéria sobre o nosso nome: sequestradora, procura-se por juiz. E nessa hora os amigos, entre aspas, nos abandonam. Agora Deus mudou as manchetes de jornais. Agora a revista Veja, a Super Família, glória a Deus, cantora gospel da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, adota 50 crianças e adolescentes, quase todos resgatados do tráfico das ruas, ganha apoio de famosos e vira até documentário. Não vai dar glória a Deus, não? O jornal O Globo, saiu aquela manchete horrível. Agora em cima e embaixo, irmão. Capa. Glória a Deus. Eu vou deixar lá junto com o material. Aqui tem o Jornal do Brasil. A minha esposa foi escolhida como a mãe modelo do Brasil, irmão. Botaram a lente de Cobel nela. Ó, mãe é moda. Várias reportagens, a arte que imita a vida. Vou deixar lá atrás, mas tem uma aqui que eu gosto de mostrar. É um jornal de circulação nacional lá no Brasil chamado Extra. Ah, esse aqui. Isso. Segura aqui abaixo na porta. Flor de Lis, a volta por cima. De foragida, guardiã de menores desamparados, evangélica é reconhecida só depois da perseguição. Dá uma glória a Deus aí agora. Terceira coisa que Deus nunca viu, não vê, jamais verá. É o seguinte: eu peguei um pão, pode ficar de pé. Eu peguei um pão, parti ele, passei azeite quente um lado, azeite quente outro. Um pão, uma banda, eu dei para vocês. A outra banda eu vou devolver para o forno de Jeová agora. Quando eu voltar aqui, eu dou a outra banda do pão para vocês, tá bom? Você coloca de pé para a gente orar. Glória a Jesus. Eu queria que vocês dessem as mãos agora. Ninguém vai ficar sozinho, porque quem tem bênção passa a bênção. Quem tem unção passa a unção. Quem tem poder passa a poder. Quem tem glória passa a glória. Quem tem vitória vai passar a vitória. Vem cá, minha esposa. Prepara o número 10, meu amado. Número 10 no CD que ficou aí, o novo dela. Isso, autoridade. Eu vou pedir, meu Deus, para descer autoridade e poder da sua vida. E quando você sair daqui, se algum demônio, alguma nuvem negra se colocar de pé na sua frente, você com esse poder e com essa autoridade vai botar para correr em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora, eu creio em milagres. Meu amado, quando eu disser agora, você solta o número 10, tá bom? Quando eu disser na oração, agora. Amantíssimo Deus e eterno Pai, aqui está um povo que saiu dos seus lares, porque acreditavam que nesse congresso o fogo ia cair no altar do sacrifício. E eles estão aqui reedificando o altar através da adoração a Ti, que é o único Deus. Então eu quero te pedir agora, aonde existe uma causa impossível, aonde existe uma porta trancada, aonde existe um problema insolúvel, aonde existe uma enfermidade incurável, aonde existe uma crise familiar ou econômica, Senhor, aonde existia algum tipo desse problema agora, que começarem a te adorar no meio desse louvor, meu Pai, eu quero te pedir agora, enquanto a tua ungida te louvar, vai entrando no meio da tua igreja e vai derramando autoridade e poder e autoridade, Senhor Deus, para abrir porta onde não tem, para causar o impacto da vitória sobre o teu povo, Pai. Eu ministro agora autoridade e poder, agora,
agora receba poder e autoridade. Mas Plebeque, agora receba poder e autoridade. A autoridade está nas mãos do Todo-Poderoso. Feche os seus Abre olhos. porta onde não tem. Feche os seus olhos e vá Ele dando. fecha a porta, não tem pra ninguém. Faz o inexistente existir. Vai. Eu quero ver o som descer. O vento cala e o mar se aquieta. Começa a envolver a tua igreja, meu Pai. Ao ouvir o som da sua voz, a terra se cala quando ele fala. Quando ele ordena, o morto se levanta. Até o surdo faz ouvir. Vai, pastora. Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muros. Olha a muralha sendo quebrada aí agora. Operando ele, quem impedirá? Ele ganha toda a luta mesmo sem lutar. O impossível ele faz. Ele vai entrar nessa tua vida sentimental. O vaso quebrado Ele vai colocar a pessoa certa no seu caminho. Ele vai te dar esse casamento. Ele vai te dar essa casa. Ele vai abrir essa porta. Ele vai tirar você dessa tragédia. Usa o menino pra matar gigante. A vitória é nossa, isso ele garante. Vai, pastora. Ele é Deus de fogo, Vai, ele é Deus de pastora. paz. Não dá pra comparar. É grande o seu poder. O mundo fala, o coxo anda, até o cego vê. E se precisa de ajuda, chama que ele vem. Ele manda logo um anjo pra te socorrer. Aonde ele chega, sai todo embaraço. Olha o embaraço saindo. Corta todo Olha a amarração saindo agora. Se por um momento o inimigo avança, Ele vai dar o crescimento no teu ministério. Ele vai trazer a prata e o ouro agora sobre o teu ministério. Ele vai na frente resolvendo tudo, quebrando muralhas, derrubando muro, operando ele, quem impedirá? Ele ganha toda a luta mesmo sem lutar. O impossível ele faz. O vaso quebrado ele faz de novo. Ele é Deus tremendo, é Deus poderoso. Usa o menino pra matar gigante. A vitória é nossa, isso ele garante. Ele é Deus de fogo, ele é Deus demais. Não dá pra comparar, é grande o seu poder. Levanta a mão do seu irmão agora. Vai, começa a derramar o céu. Começa a derramar azeite. Aonde meu amor erguida pro alto agora. Começa a derramar poder. De poder, e se por um momento o inimigo avança, Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Ei, assim como ele usou o menino pra matar o gigante, ele vai usar a sua vida. É você que ele vai usar pra colocar o diabo pra correr. Aleluia! Aleluia! É grande o seu poder. Até o cego vê. Se precisa de ajuda, chama que ele vem. Abrace alguém e diga: receba poder e autoridade. Abrace alguém e diga: receba poder e autoridade. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Jesus levanta a mão, coloca ele pra correr. Coloca ele pra correr. Coloca ele pra correr. Aplauda o nome do Senhor. Mais forte, Ele é digno de honra. Ele é digno de glória e de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de você sentar, você vai dizer pelo menos para 2 pessoas:
até segunda-feira você vai ver o milagre. Diga, até segunda-feira você vai ver o milagre. Aleluia. Se assente por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso só no teu relógio mais 1 minuto. Se assente. Isso é poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Eu só preciso de 1 minuto. Ninguém sai ainda não, por favor. Pastor Oséias, enquanto minha esposa cantava, Deus mandava de dizer uma palavra. Na tua palma direita Ele coloca a prata, na tua palma esquerda Ele coloca o ouro. Se prepare para fazer um dos maiores movimentos neste Abacai, na Carolina do Sul. E todos os seus companheiros ministeriais espalhados na América saberão o que Deus está fazendo no teu ministério aqui. Ele ainda não começou a fazer o que Ele ainda quer fazer. O que Ele já fez no teu ministério ainda não é nada perto do que Ele vai fazer. Se prepare. Eu vejo grandes pregadores, eu vejo cantores renomados vindo do Brasil e dos Estados Unidos, está vindo do Canadá, ponte aérea na Carolina do Sul. Deus mandou te dizer, diga a Ele, eu vou mandar a prata e o ouro, e eu vou honrar o desejo dele de fazer grandes conferências neste Remanagachuri Andará. Eu vou abrir a porta. Recebe a providência de Deus aí agora. Eu quero dizer aos obreiros desse ministério, neste Revá, não olhe para trás, siga avante com cabeça nesta obra, porque grande será o mover nesse estado americano. Meu Deus. Quem está sentindo essa unção? Meu Deus. Coisa boa, não tem que parar. Aleluia. Quem gostou, diga amém. Deixa eu não sabe o material, devolveu o pastor. Meus amados irmãos, encerrando a minha participação. Aleluia. O Pedro Bial do Fantástico teve lá em casa e fez uma matéria. Só eu tive ideia, depois de 10 anos, é que eu tive ideia de o desafio que eu estava vivendo. Porque tem hora que os crentes malucos com a gente entram no desafio e nem sabe, né? Depois que a gente entrou, que a gente vai saber. E ele fez uma matéria lá em casa, irmãos. Ele fez as contas de quanto eu gasto por dia. Todo dia lá em casa eu gasto 6 quilos de arroz. Todo dia. 2 quilos de feijão. Lá a panela de pressão pia, irmão. Todo dia, irmão. Ali é o feijão preto, feijão carioca. Sabe o pãozinho francês? Brasil, você lembra do pãozinho francês? Todo dia, 100 de manhã e 100 de tarde, irmão. Porque filho de crente come, que é uma beleza, irmão. Aleluia. Porque eram 37, mas de lá pra cá vai fazer 15 anos. Isso vai fazer em dezembro a nossa história. De lá pra cá, minha esposa pegou mais 13, irmão. Agora a gente arredondou a conta, são 50 filhos. O pastor Samuel esteve lá em casa, o pastor Samuel Ribeiro, a pastora Elane de Jesus, acabou de estar conosco semana passada lá. Pastor Fernando, muitos ministros aqui dos Estados Unidos vão me apoiar lá. Amém? Se você quiser conhecer a minha casa, a minha história, o Alain, os traficantes que se converteram. A minha esposa, há 4 anos e meio atrás, esteve na Globo, convidada pelo programa Redação da Xuxa. E ela foi lá contar a história, o testemunho. E lá no ar, irmãos, para todo o Brasil e fora dele, ela contou o testemunho. E para a glória de Deus hoje, irmão, o produtor artístico da Xuxa já se converteu. A mãe da Xuxa já dá glória a Deus. E a Xuxa está caminhando, ninguém sabe disso. Mas ela frequenta a Igreja da Graça. Porque a semente já está sendo lançada para a glória de Deus. Você vai ver aqui nesse DVD, literalmente, a Xuxa chorando de joelho em pleno ar. Porque eles cortaram isso, é lógico, né? Você vai ver aqui nessa edição, quando a minha esposa esteve lá na Globo, depois ela em casa com aquela atriz Fernanda Lima. Amém? Ela vai lá em casa, apresenta meus filhos, a minha casa é um documentário. 1h30, vale a pena você levar esse DVD aqui com todos os meus filhos, contando a minha história, é um documentário tremendo. O CD de louvor da minha esposa, esse sino que ela cantou agora, cheio de unção, autoridade e poder, é um dos 10. Se você gosta de corinho de fogo, o número 4 tem um aqui forte. Divisa de fogo, varão de guerra. Aleluia. Tem de adoração, tem Ele é Jesus, é forte, o CD novo. E o CD que ela cantou primeiro é o que estourou lá no Gideões, no Rio de Janeiro, no Congresso Missionário dos Gideões, a oração. E ela profetiza que os teus inimigos não vão morrer. Eles vão ter que assistir de pé e aplaudir a tua vitória.
É a do Música 2 que ela cantou aqui para vocês. Também tem Corinho de Fogo e Adoração. Cada CD de louvor desse é $10 apenas. Eu tenho apenas 30 aí. Se os irmãos puderem levar tudo, seria uma bênção, irmão. Porque eu sabia que essa companhia de aviação cobra por mala. Você não tem direito de levar uma mala, misericórdia, irmão. E esse DVD que eu estava vendendo a 15, ele está sendo vendido só a 10 também. Tá bom? No Brasil ele é vendido a R$29,90. Eu vou vender a 10 ontem, só estou subindo também. Tá? Só que eu quero divulgar agora essa coleção aqui, rapidinho. É a coleção que saiu lá no Brasil. É o testemunho completo da minha esposa, a minha esposa e a irmã Lauriette, cantando 6 louvores ao vivo. Esse testemunho que você ouviu aqui completo, lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. E os meus filhos fazendo uma peça teatral. Esse aqui é a mensagem, olha essa mensagem. Os esquecidos serão lembrados. Aqui eu vou profetizar e te ensinar como a ser lembrado pelas pessoas. Reparou que as pessoas só lembram da gente quando a gente está bem? Bem de dinheiro, bem de saúde, as pessoas lembram da gente. Quando a gente está na prova, elas não lembram da gente. Eu vou te ensinar a ser lembrado em todos os momentos da sua vida pelas pessoas. Essa segunda mensagem aqui, eu estou pregando forte. Ações humanas que provocam reações divinas. O que eu faço aqui que provoca a Deus lá? Eu, a minha esposa, Fernanda Brum, Esla e Léa Mendonça. Tudo num DVD só. É DVD, tá, irmão? Que eu prego, eu não canto. Quem canta é ela. A última vez que eu cantei ela, agora não canto mais ninguém. Esse DVD aqui é forte. Está sendo vendido a R$35 no Brasil pela Cassiane. É o DVD de lançamento da irmã Cassiane, do novo CD dela. Faça a diferença. Sou eu, a minha esposa e ela, ao vivo no DVD de lançamento. Essa mensagem eu prego aqui, que os teus inimigos vão fracassar. É uma mensagem forte para envergonhar os nossos inimigos. E o último DVD é do congresso. Você vai ver lá o Johnny King, vários artistas da Globo no meu congresso, literalmente dando glória. Está na primeira edição. Nesse DVD, sim, 2007 é o meu congresso. São 5 DVDs. Cada um são 10. Se você comprar 5, vai dar 50, né? Não, vai dar não, porque o DVD é meu, eu boto o preço que eu quero. Cada DVD, se você comprar coleção, você não vai pagar 50. Você vai pagar só 30 pelos 5 DVD. Mais 10, 40. Mais 2 de 10, 60. Se você fosse comprar tudo, daria 50, 65, 85. Se você levar tudo, você vai pagar 50. Pronto. Aí, passo logo a prova toda. Eu vou falar agora. Eu mesmo vou vender, eu vou lá. Tiro foto. Ah, é? Podia botar mais caro, hein? Perdi a benção, hein? Vou falar. Pastor Zé, já vou segurar o de vocês, vou segurar. Então com 50 você leva a coleção toda, tá? Só tem 30. Toma. Pastor Ventura, com esse terno eu pregava mais, que é muito lindo esse terno. É bondade do pastor, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Irmãos, quem gostou do que Deus fez aqui hoje? Faz assim com a mão. Aleluia. Amanhã você é o nosso convidado especial. Amanhã tem mais. Deus é fiel. Amém? Glória a Jesus. E o pastor pode separar um kit aí pra gente, completo. Amém? Glória a Deus. Amados, quando você glorifica a Deus, isso acontece aqui na terra. E Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus abençoe o pastor Anderson, juntamente com a pastora Flor de